Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre como que é maravilhoso nós conhecermos a doutrina de Cristo. Tudo que nós temos que guardar no nosso coração é a verdadeira doutrina de Cristo. Tudo que estiver nessa palavra, nós temos que crer em tudo que está escrito aqui. Tudo que está escrito aqui tem um fundamento na verdade, que é o próprio Deus. Então, toda a nossa vida precisa passar por esta palavra. Cada decisão que você for tomar, cada atitude que você for tomar diariamente, tem que ser baseada nessa palavra. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai descobrir que tudo existe um porquê. Nada foi feito por acaso. Todas as respostas que nós precisamos estão lá no Jardim do Éden. Um dia Adão fez a escolha errada e colocou toda a raça humana no caminho da morte, no caminho do inferno. Não era para existir a morte, não era para existir enfermidades, falta, doenças, miséria. As crianças não eram para nascer com deformidades. Tudo isso é originado lá no Jardim do Éden, na escolha de Adão. Então a raça humana caiu no Jardim do Éden, porque Adão escolheu errado. Só que Deus providenciou para você e para mim um escape. E esse escape é Jesus. Então, quando você veio a este mundo, todos nós nascemos espiritualmente mortos. Quando você olha uma criança, você tem que saber que vai chegar uma idade daquela criança que ela vai saber o que é certo e o que é errado. E nós temos uma responsabilidade em ensinar os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Mostrar para eles que existe o inferno e que existe o céu. E que aos 12 anos ele tem uma responsabilidade. Tem muitas crianças com 12 anos, enquanto eu falo com você nessa noite, que estão no inferno. Tem muito jovem com 14 anos que partiu deste mundo no caminho da morte, nunca saiu dele. E você precisa entender isso, que existe um período de inocência que envolve a criança. Enquanto ela está naquele período de inocência, a própria consciência dela, essa própria fase protege-a. Mas os pais precisam ensinar precocemente os seus filhos que eles não podem andar na fé do pai ou da mãe. Eles não vão herdar a salvação pelo pai, pela mãe, que eles têm que fazer a boa escolha. Isso é a realidade do que nós vivemos. Nós não podemos ignorar a eternidade. Nós temos que proteger a nossa casa. Quando a lei foi dada no Antigo Testamento, a lei era um guia para trazer Jesus, para apontar para Jesus. Cada passagem da Bíblia, cada versículo da Bíblia aponta para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. As festas, todo o ritual era uma imagem do que Jesus faria. E nós temos que entender que o planeta Terra está morrendo. E que a morte está operando cada vez com maior violência na Terra. Que nós hoje andamos em um planeta imerso em trevas. E tudo que nós vivemos, cada dia tem armadilhas para você. Você hoje nasceu de novo, tem a vida de Deus dentro de você e você anda em um mundo caído. Um mundo que jaz em trevas. Que nós temos um inimigo chamado Satanás, que veio matar, roubar e destruir. Quando você olha para Jesus, você está olhando o próprio Deus. Conhecer Jesus é conhecer a Deus. Então, quando você obedece à palavra de Deus e guarda a sã doutrina no seu coração, isso é segurança para você.
é segurança para sua casa. Isso é vitória para você. Então, nós não podemos nascer de novo e levarmos a nossa vida do jeito que nós achamos. Eu nasci de novo, existe agora um padrão divino para eu aprender, para eu andar nesse padrão. Porque se eu nascer de novo e continuar levando a minha vida do jeito que eu acho, Judas diz, e uma das partes mais importantes que mostra com muita clareza que salvação se perde, eu posso perder a minha salvação, a vida de Deus em mim. Porque eu nasci de novo e continuo andando, fazendo o que eu acho, o que eu penso. Só que agora existe um padrão. Eu sei o que Deus pensa. E fé é pensar como Deus pensa, é agir como Deus diz para eu agir. Então vamos começar nessa noite, eu vou ficar bastante tempo. Eu quero falar sobre o poder da doutrina verdadeira. Quando Paulo estava para partir dessa terra, ele escreveu, as últimas cartas para quem ele escreveu foi para Timóteo. E quando você lê a primeira epístola de Paulo a Timóteo, eu vou para essa carta nessa noite. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo bateu muito na doutrina. Paulo disse para Timóteo, guarda a sã doutrina. Escolha homens idôneos, ensine-os a guardar a doutrina. A maior preocupação que Paulo teve na sua caminhada por essa terra era encorajar cada um dos líderes da igreja a preservar a doutrina bíblica. Quando você começa a prestar atenção no que Jesus ensinou, nos ensinamentos de Jesus, você vai descobrir que você pode se livrar de muitas coisas erradas que trazem perturbação para você. Você pode se livrar de muitas coisas, preservando a verdade no seu coração, guardando a sua casa na verdade. E tudo começa com você. É isso que Paulo falou para Timóteo. Falou, filho, guarda a doutrina, pratica a doutrina para você. E nós temos que banir da nossa vida tudo aquilo que está fora dos ensinamentos de Jesus, para que tudo que você faça, que eu faça, traga bons resultados. Não basta vir às reuniões, não basta dizer, eu sou de Jesus. Se você não tem uma vida coerente com a fala de Cristo. Se não existe uma coerência naquilo que você fala e naquilo que você vive. É por isso que conhecer a palavra de Deus é vida para nós. A palavra de Deus não é uma coisa vã. Quando Jesus foi confrontado por Satanás no deserto, o que ele usou naquele confronto? A palavra, está escrito, Satanás. E o primeiro ataque que Satanás fez foi na carne. E aí Jesus disse, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Então vamos para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para ademoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então Paulo diz para Timóteo, Timóteo, fica em Éfeso, fica um pouco na igreja, para você exortar homens que estão abandonando a doutrina. Traga-os de volta à doutrina.